say where the road goes, where the day flows, only time. And who can say if your love grows as your heart shows, only time. We gotta Então vamos, nesse momento, agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, por ter dado a vida e o tempo, para que a gente possa evoluir, crescer, ampliar os nossos horizontes, saber exatamente qual é o verdadeiro significado da vida e o porquê e o para que estarmos aqui. Agradecemos também a Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, nossa referência, nosso guia e modelo, a toda a espiritualidade amiga aqui presente, das mais diferentes denominações religiosas. Agradecemos também a nossa família espiritual, a nossa família carnal, a todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui essa tarde, juntos, numa doutrina que consola, numa doutrina que esclarece, mas que principalmente nos liberta, que nos mostra exatamente de onde nós viemos, para onde nós estamos indo, dos nossos desafios, das nossas dificuldades, desse momento que o nosso planeta Terra está passando, e qual é a nossa contribuição, qual é a nossa participação, qual é a nossa responsabilidade. Agradecemos a Allan Kardec, o nosso codificador, por ter nos trazido uma doutrina que acolhe a todos, que abraça a todos, que não conhece rótulos, que não conhece culturas, que não conhece raça, não conhece nada, conhece simplesmente o ser humano. Uma doutrina que veio para ajudar o ser humano a ser um ser humano, principalmente com ele mesmo. Uma doutrina que nos mostra um Deus Pai, um Jesus Mestre e uma espiritualidade sempre amiga, disposta a nos ajudar. Então, no momento que nós estamos aqui, encarnados e desencarnados, fazemos parte de uma grande família, abençoada por Deus, e que possamos levar um pouco do que nós aprendemos daqui, lá fora, para a nossa vida, para a nossa existência, para as pessoas que convivem conosco, mas principalmente e essencialmente para nós mesmos. Que assim seja. E quando eu falar isso vai cair na prova, algumas pessoas já sabem o que significa isso vai cair na prova, ok? Não é uma prova escrita, não é uma prova teórica. Que bom se fosse, né? Era muito mais fácil. Era tudo muito mais simples se fosse uma prova escrita ou teórica. Não temos nem lista de chamada, então não vai ter prova escrita ou teórica. O problema é que a prova é lá fora, no nosso dia a dia. Tudo bem? Isso vai cair na prova. É lá fora, na nossa existência, no nosso dia e na nossa rotina. Aí vocês vão lembrar. Ele disse que ia cair na prova. A prova está aí. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a doutrina espírita, a pergunta é, eu já comecei fazendo pergunta, né? Ela é uma filosofia científica ou ela é uma ciência filosófica? Alguém pode pensar, é filosofia. O livro dos Espíritos é filosofia, depois veio o livro dos Médiuns e ciência, depois veio o Evangelho, religião. Então era uma filosofia científica. Não, ela é uma ciência filosófica. Por quê? Quando os fenômenos das mesas girantes ou falantes começaram a acontecer no século XIX, e não foi só na França, aconteceram em outros lugares também, é que na França, século XIX, ali estava concentrado
os maiores pensadores, pesquisadores, cientistas. Então a França do século XIX era uma referência mundial de filosofia e de ciência. Mas aconteceu nos Estados Unidos também, aconteceu na Inglaterra também, aconteceu em outros lugares. Mas foi na França onde os fenômenos, se concretizaram. E quem que foi chamado para analisar, para refletir sobre o fenômeno? Pesquisadores, cientistas, seres esses que são eram e ainda são extremamente irracionais. Eles foram lá com os olhos da ciência para explicar o fenômeno através do conhecimento científico. Não foi o filósofo que foi chamado, foi o cientista que foi chamado, foi um pesquisador que foi chamado, foi aquele que conhecia as leis da matéria, da gravidade, por exemplo, da eletricidade. Todos os grandes pensadores, pesquisadores, científicos do século XIX foram convidados, um deles, Allan Kardec, para provar materialmente que aquilo não era possível. Quem assistiu o filme Allan Kardec vai perceber que ele também teve muita resistência em relação a isso. E era natural, e era normal. Então, começou pela ciência. Então, a partir dos fenômenos ditos naturais, são naturais, ok? Mas que a ciência não conhecia na época, foi criada uma filosofia. Então, a doutrina espírita é uma ciência filosófica. Não é uma filosofia científica. Entenderam ou não a diferença? A filosofia foi criada baseado em fenômenos físicos. E quem foi estudar os fenômenos físicos foram os cientistas. Então, é uma ciência filosófica. Tudo bem? Então, a doutrina espírita, uma ciência filosófica do século XIX. E Allan Kardec foi chamado a estudar de forma científica os fenômenos das mesas girantes. Então, não tinha nada de filosofia e muito menos de religião. Tinha um cientista, um pesquisador, que vou provar que aquilo é uma fraude, vou provar que aquilo não está acontecendo pelas leis da ciência. Entenderam? E aí esse fenômeno sempre existiu. Ele não começa na França no século XIX, desde quando o mundo é mundo. Isso acontece. Na época de Moisés isso já aconteceu. A primeira carta psicografada que se tem notícia são os 10 mandamentos. Como é que Moisés escreveu? Não foi com uma caneta Bic, pessoal, fique tranquilo, ok? Nem papel ao maço. Não foi nem com uma caneta Bic, nem com papel ao maço. Mas foi através da psicografia, um martelo ali na pedra, sendo orientado por quem? Por quem? Vou perguntar de novo. Por Deus? Certeza? Hein? Por um Cristo, que depois nós viemos conhecê-lo com o nome de Jesus. O nosso Jesus já era um Cristo há 4,5 bilhões de anos atrás. Ele é um Cristo planetário. Falamos que foi por Deus, porque assim chegou para nós, porque nós não conhecíamos o Cristo. Conhecemos ele depois de Moisés. Moisés é século 13 antes de Cristo. Então, para nós, Deus. Mas olhando hoje, com a visão da doutrina espírita, não foi exatamente Deus. Foi o Cristo, que depois nós conhecemos com o nome de Jesus. Então, antes do planeta Terra existir, há 4,5 bilhões de anos atrás, quem colocou o planeta Terra a aproximadamente 150 bilhões de quilômetros distante do planeta Terra foi o Cristo, com a força do pensamento. Com a força do pensamento, houve uma explosão solar há mais de 4,5 bilhões de anos atrás, na nossa estrela, e aí ele pega aquela massa incandescente e coloca a 150 milhões de quilômetros distante da estrela. Por que 150 milhões de quilômetros? Podia ser um pouquinho menos? Podia ser um pouquinho mais? Porque a 150 milhões de quilômetros a água fica em estado líquido. Se fosse antes era vapor, se fosse depois era gelo. Deu para você entender ou não? Aí precisava do equilíbrio, sai uma outra massa e é formada a Lua. Só para vocês entenderem o que o nosso Cristo já estava fazendo há 4,5 bilhões de anos atrás. Depois ele encarna e damos o nome para ele de Jesus. Então quem passou os 10 mandamentos, isso vai cair na prova. Quem passou os 10 mandamentos foi o Cristo,
Não foi Jesus. Jesus vem depois, mas foi o Cristo. Entendeu? Que é o mesmo ser, tá? É o mesmo ser. Mas quem passou os 10 mandamentos para Moisés, a primeira carta psicografada que existe aconteceu no século 13 a.C., aproximadamente 3.300 anos atrás. Então, quando alguém fala que isso não existe, há 3.300 anos atrás já tinha-se uma prova disso. Então, de lá para cá foram acontecendo fenômenos. Mas por que só no século XIX? Era necessário que a filosofia e principalmente a ciência se desenvolvesse para poder estudar os fenômenos. Por isso o século XIX começa a ser estudado com a visão da ciência. Entenderam? Até então a ciência não tinha como estudar aquilo. A partir do século XIX, reencarna na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, grandes cientistas e grandes pesquisadores. E uma das missões deles era exatamente desvendar essa situação. Tudo bem? Então o fenômeno sempre existiu, mas ele começa a ser estudado a partir do século XIX. E esse fenômeno, essa ciência filosófica, nos traz 7 princípios básicos, 7 princípios universais. Não são 7 princípios espíritas, pessoal. Não são. São 7 princípios universais, básicos, que a doutrina espírita estuda. Então, esses fenômenos foram trazendo informações que foram debatidas, rebatidas, discutidas por grandes filósofos e grandes cientistas, e esses 7 fenômenos foram trazidos para nós. Quais são? Primeiro, Deus. A existência de uma inteligência suprema. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Uma pergunta filosófica, que é Deus? E uma resposta teológica. Que é Deus? Uma pergunta filosófica. A resposta é teológica. Deus é a inteligência suprema, causa primária de tudo que existe. O Livro dos Espíritos tem 1018 questões, em algumas edições, 1019 questões em outras edições, porque tem uma pergunta repetida. Pensem vocês, vamos considerar 1018, tá? Que na verdade é uma mais 1017. A primeira mais 1017. As outras 1017 é um desenvolvimento direto ou indireto da questão número 1. E tudo que se foi escrito depois, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, é a Gênese, e todos os outros livros é a questão número 1. Ainda é a questão número 1 do Livro dos Espíritos, de forma direta ou de forma indireta. Então, o primeiro conceito que a doutrina espírita nos traz é a existência de uma inteligência suprema, causa primária de tudo que existe. Ok? E se alguém perguntar para nós, espíritas, quais são as razões que vocês têm de acreditar em Deus? Primeiro, é crença ou é fé? Ok? Existe uma diferença entre crença e fé. Deus como inteligência suprema, causa primária. Mas como eu enxergo isso? Olhando a natureza. Do micro ao macro. Dos infinitamente pequenos aos infinitamente grandes, eu tenho o que aí? Harmonia, simetria, eu tenho tudo isso. E isso só é a obra de uma inteligência. Eu posso até chamar de acaso, mas é um acaso inteligente. Eu posso até chamar de coincidência, mas eu vou chamar de coincidência inteligente. Não importa o nome que você dá, necessariamente o segundo nome é inteligente. Por isso que a doutrina espírita fala que é a causa primária de tudo que existe. Deu para você entender? É a inteligência suprema, causa primária de tudo que existe. Então, Deus é o primeiro princípio, observando a natureza. Só observando a natureza, do micro ao macro. O segundo princípio que a doutrina espírita traz para nós é algo chamado imortalidade. Nós somos eternos? Sim ou não? Não. Oi? Não? Sim? Eu adoro isso, pessoal. Eu adoro isso. Exatamente é isso que eu gosto. Né? Não, sim. Não. Vamos lá. Vamos responder. Não, nós não somos eternos, porque eterno é algo que não teve começo e fim. Nós somos imortais.
Tudo bem? Eterno, o que significa o conceito de eterno? O que não tem começo, o que não tem fim. Isso é, Deus é eterno? Sim. Eu perguntei de nós. Nós somos eternos? Não, porque nós tivemos um início. Nós somos imortais, não teremos um fim. Nós somos imortais. Em algum momento nós somos criados. Em alguns momentos. Todos em pé de igualdade, todos na condição de simples e ignorante. Todos. Ok? Então todos os espíritos, todos, absolutamente todos, foram criados, não ao mesmo tempo. Então o nosso Cristo é o nosso irmão mais velho. Existem Cristos mais velhos do que ele. Ok? Existem espíritos ou princípios espirituais sendo criados nesse momento. Veja quantos bilhões de anos nós estamos na frente desse princípio espiritual que está sendo criado nesse momento. Simples e ignorante. Ok? E Jesus fala, o Pai jamais parou de criar. Então nesse exato momento está nascendo um espírito, um princípio espiritual simples e ignorante, assim como nós fomos criados. Então nós não somos eternos, entenderam? Nós somos imortais. Então nós somos uma individualidade revestida de uma personalidade. Outra pergunta. Quantas vidas nós já tivemos? Pode chutar o número, pessoal, qualquer coisa que vocês falarem. Estou adorando esse curso, pessoal. Estou adorando. Um monte, milhares, milhões, 200, olha que bacana, 200, milhares, Então vamos lá, pessoal. Hoje olha o título da aula hoje, conceitos e definições. Nós vamos reajustar conceitos, por isso que eu estou fazendo perguntas para vocês. Porque a partir do momento que eu sei o conceito, fica mais fácil, vocês concordam ou não? Qual o grande problema? É que eu não conheço o conceito. Quando eu não conheço o conceito, eu acabo me equivocando. A resposta certa é: eu só tenho uma vida, uma única vida, não tem outra vida. Quando Deus me criou, Ele me deu a vida. Eu estou com ela até hoje e vou ficar com ela até o fim. Eu tenho milhões de existências. Deu para vocês? Milhões, vou falar milhões mesmo, ok? Milhões de existências anteriores a essa, e terei milhões de existências posteriores a essa, mas dentro da mesma vida. Então eu sou uma individualidade revestida de personalidade. Essa personalidade é uma entre milhares. Deu para vocês entender? Quantas personalidades eu já tive? Faço nem ideia. 20, 30, 40, 50, 100, 200, pouco importa também. Mas eu já tive muitas personalidades, e terei ainda muitas personalidades dentro da mesma vida. Então quantas vidas eu tenho? Uma, em milhares de existências. Então eu sou uma individualidade revestida de uma personalidade. O que isso implica? Implica no terceiro conceito: reencarnação. Porque o que eu faço numa existência reflete na outra. Deu para você entender? Tem coisa que nós fizemos há 1000 anos atrás e está refletindo nesta existência. Tem coisa que eu estou fazendo agora que está refletindo na próxima existência. Então, se eu pensar como existência, as minhas atitudes são mesquinhas. Se eu pensar como existência, ok? Se eu pensar como vida, deu para vocês entender? Falei, peraí, então, o que eu fizer pode refletir na outra, e na outra, e na outra, e na outra? Sim. Então eu tenho que pensar melhor. Eu tenho que refletir melhor. Eu tenho que analisar melhor. Então, nós somos chamados a ampliar o horizonte. A primeira ampliação desse horizonte é entender que eu tenho uma única vida em milhões de existências. E uma atitude pode refletir nas outras existências. Eu tenho que pensar nisso. Tá bem? Reencarnação sempre existiu. Lá no Antigo Egito, se falava em metempsicose. Então os egípcios já acreditavam que a alma retornaria, ok?
Então o fenômeno eles chamavam de metempsicose. Na antiga Grécia chamava de paligenesia ou palingenesia, é a mesma coisa. Então na Grécia já se falava sobre isso também. Depois veio a ideia da ressurreição, que na essência é a mesma coisa. E depois a palavra reencarnação. Então a palavra reencarnação era relativamente nova, mas ela está falando do mesmo fenômeno, do retorno da alma no mundo corporal. Então os egípcios tinham o seu conceito, os gregos tinham o seu conceito, o catolicismo, vamos dizer assim, no início tinha o seu conceito. Por que depois que tiraram? Por que será que num concílio de Constantinopla retiraram isso? Porque a reencarnação não atende a alguns interesses, pessoal. Simples assim. Tudo bem? Ela não atende a alguns interesses. Mas quando você analisa profundamente a reencarnação, ela nos ajuda a evoluir muito, porque quebra preconceito, amplia o horizonte, a gente enxerga os diferentes de uma outra forma, de um outro jeito. Qual é o tipo de experiência que está nos aguardando na próxima existência? Alguém sabe? Nós não sabemos qual é o tipo de experiência social, cultural, afetiva que está nos aguardando para a próxima. Então como é que eu posso ter um preconceito? Como é que eu posso ter qualquer coisa negativa em relação a alguma coisa, se eu posso viver aquela situação? Eu posso viver aquela situação. Veja como a reencarnação, ela nos obriga a pensar melhor, a refletir melhor, a retrabalhar os nossos conceitos, os nossos preconceitos, as nossas avaliações. Eu posso não querer aquilo para mim, é um direito meu, mas jamais discriminar, menosprezar, desrespeitar, condenar, julgar. Deu para vocês entender ou não? Então, aquele estilo de vida, eu não quero aquilo para mim, é um direito meu. É um direito meu. Mas o outro tem o mesmo direito de ser exatamente daquela forma. Então o terceiro conceito, o primeiro é Deus, o segundo imortalidade. 1/4 das religiões do mundo, aproximadamente, é cristã. Os outros 3/4 não é cristã. Tudo bem? Então, das religiões do mundo, das filosofias espiritualistas do mundo, somente 1/4 tem base cristã. E hoje, com essa base cristã, são mais de 1.500 denominações diferentes. Só com a base cristã. Fora que não são cristãs. Todas elas falam exatamente de um ser superior e de imortalidade. Todas. Todas elas. Nós poderíamos desconsiderar 5 outros princípios e ficarmos só com esses 2. 80% dos problemas do mundo estavam resolvidos. Se eu ficasse só Deus e imortalidade. Todas as religiões do mundo, todas as filosofias espiritualistas falam de um ser superior, não importa o nome, ok? E falam da imortalidade. Falam, não vivem. Falar é uma coisa, viver é outra coisa. Somente esses 2 conceitos já são suficientes para que 80% dos problemas do mundo possam ser resolvidos. Ok? Então, por isso começa Deus e imortalidade e a reencarnação. Ok? O outro conceito, livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É o nosso poder de escolha. Todos nós temos algo chamado livre-arbítrio. Está condicionado a uma condição física, está condicionado a uma condição planetária, mas ainda assim nós temos livre-arbítrio. Os animais têm livre-arbítrio? Tem. Sim, tem. Eles tomam decisões? Sim, tomam, de acordo com o momento deles, de acordo com a necessidade deles, de acordo com o instinto deles. Ok? Nós tomamos decisões? Sim, nós tomamos decisões. Um anjo, um Cristo, quer dizer, livre-arbítrio é uma condição do princípio espiritual e do espírito. Qual a diferença entre um princípio espiritual e um espírito? O espírito já está formado, o princípio espiritual está caminhando. O princípio espiritual não tem consciência de si mesmo. Isso vai cair na prova. O princípio espiritual não tem a consciência de si mesmo. Então o animal não tem consciência dele mesmo. Você sabia que uma girafa não sabe que ela é uma girafa? Ela não sabe, você pode perguntar para ela, ela não sabe se ela é uma girafa. Nós que demos o nome para ela de girafa, ok? Então o princípio espiritual não tem a consciência de si mesmo. Um espírito tem a consciência de si mesmo. Um princípio espiritual vive algo chamado presente contínuo. O
O que é um presente contínuo? Ok? Ele não tem ideia de passado e futuro. Estou falando do princípio espiritual. Um animal não tem essa ideia de passado e futuro. Ele só vive o presente. Nós temos uma ideia de passado e futuro. Então, nosso pensamento é contínuo. Deu para você? Não é somente o presente contínuo. Nós abrangemos muito mais. Entenderam a diferença? Então, os nossos irmãos mais novos, eu gosto de chamá-los assim. Nossos não são menores, tá? Nossos irmãos mais novos, princípios espirituais que estão no reino vegetal ou no reino animal, são os nossos irmãos mais novos. Qual é a diferença? Eles são mais novos. Nós temos milhões e milhões de anos na frente deles. Assim como um anjo, um arcanjo ou um Cristo são os nossos irmãos mais velhos. Deu para vocês entenderam ou não? Então, qual é o conceito? Irmãos mais novos, irmãos mais velhos. É isso. Não são inferiores ou menores ou qualquer coisa nesse sentido, pessoal. Tudo bem? Só são irmãos mais novos, irmãos mais velhos. Nós estamos dentro disso. E nós estamos exatamente no meio disso. Nós estamos exatamente num processo, estamos num processo chamado espiritualização ou desmaterialização. É a mesma coisa. O princípio espiritual vem se materializando, chega um momento que ele começa o caminho de volta, vamos dizer assim. Ele começa o processo de desmaterialização, que é igual à espiritualização. E não importa o caminho, tá? Todos são caminhos. E todos os caminhos são válidos. Qual o caminho que você vai escolher para se desmaterializar ou para você se espiritualizar? Está dentro do seu coração. Todos os caminhos são válidos. Todos os caminhos levam a Deus. É interessante, todos os caminhos levam a Deus. Existe um conjunto de leis, na verdade é a lei de amor, que é dividida em 10 ângulos diferentes. São as leis morais. Se Deus tivesse escondido as suas leis no universo, no espaço, que é na nossa galáxia, vamos dizer assim, né? Por uma questão de tempo e inteligência, nós iríamos encontrar, sim ou não? Se ele tivesse escondido em algum lugar do espaço, é uma questão de tempo a gente encontrar. Tempo e inteligência. Se ele tivesse se escondido no fundo dos oceanos, hoje nós já chegamos a aproximadamente 12 mil metros de profundidade. Se ele tivesse escondido a 30 mil metros de profundidade, por uma questão de tempo e tecnologia, nós iríamos encontrar. Se ele tivesse escondido dentro de uma caverna, dentro de um vulcão, uma questão de tempo e tecnologia, nós iríamos encontrar. Onde vai esconder um negócio desse? Onde o ser humano não vai procurar jamais. No último lugar que ele vai pensar em buscar. Dentro dele. Olha, interessante, entendeu? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrito as leis de Deus? Resposta: na consciência dos homens. Então, quando ele fala Deus fora, Deus dentro, tá? Nós somos uma partícula divina, nós somos uma centelha. Então, as leis de Deus estão fora de nós, até estão, mas estão essencialmente dentro de nós. Quer encontrar Deus? É dentro de você que você vai encontrar. E tem uma frase que diz assim, é até antiga: procurei o Senhor meu Deus e não o encontrei. Nem perca tempo. Procurei a minha alma, essência, e não o encontrei. Nem perca tempo. Procurei o meu próximo e achei os 3. Entenderam ou não? Então as pessoas estão procurando Deus em algum lugar. Não vai achar, pessoal. Esquece, não vai achar. Estou procurando a minha essência em algum lugar. Não vai achar também. Procure o seu próximo. Faça caridade. Compartilhe. Você vai achar os 3. Você vai achar exatamente os 3. Deus, a sua essência, depois que você procurar o seu próximo. Porque como partícula divina, nós somos criados para doar. Muito mais do que para receber. É quase uma relação 70-30. Depois eu explico melhor para vocês essa relação 70-30.
Mas nós, essencialmente, fomos criados para doar, não necessariamente receber. Então, a partir do momento que eu estou doando, não barganhando, não trocando, não esperando nada em troca, quando eu simplesmente estou me doando, sem pensar em nenhum tipo de retorno, eu estou fazendo a minha parte, a minha essência. Aí Deus faz sentido dentro de mim, porque eu encontro Deus, encontro a minha essência a partir do momento que eu procurei o meu próximo. Entendeu? Então o livre-arbítrio é isso. É a gente entender que temos escolhas, sim, e toda escolha tem uma consequência. Toda escolha tem uma consequência. Tudo bem? Então, às vezes existe um debate filosófico falando assim, tá, mas se eu tenho livre-arbítrio, significa que não existe destino. Se existe destino, não tem livre-arbítrio. Isso é um debate de milênios, tá? Milênios. Grandes pensadores, filósofos, até os próprios cientistas discutem sobre isso. Ou existe livre-arbítrio, ou existe destino. Porque um invalida o outro. Será? Será? Olha a doutrina espírita aí, pessoal. Olha a doutrina espírita nos explicando, não. Existe o dois e mais um. E quem nos ensinou isso foi um filósofo grego chamado Pitágoras, através do Teorema de Pitágoras. Vocês lembram? Não lembram? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Vocês não lembraram disso? Lembram disso? Ó, veja. Vamos desenhar aqui. Imaginem vocês. Um cateto horizontal, um cateto vertical. Lembram disso? E a hipotenusa. Ok? Dá para conseguir imaginar isso? Imagine vocês que esse cateto horizontal chama-se livre-arbítrio. O cateto vertical chama-se determinismo. É aí que entra. O que é determinismo? É uma infinidade de possibilidades. Física quântica fala sobre isso. Ok? Nesse cateto aqui chamado determinismo, que cada vez que eu tomo uma decisão, eu aciono um determinismo. A soma dos dois é o que eu posso chamar de hipotenusa, que eu posso chamar de destino. Mas por que ao quadrado? Porque eu tenho vida física e espiritual e uma reflete sobre a outra. Entenderam? Fez sentido? Então, através da matemática, a gente consegue mostrar que livre-arbítrio e destino trabalham lado a lado. Porém, existe um outro cateto, um infinito de possibilidades, que cada vez que eu aciono uma decisão, eu vou acionar um caminho. Entenderam ou não? E são uma infinidade de possibilidades, pessoal. E se eu me arrepender, qual é o problema? Toma outra decisão. Tome outra decisão. Você vai acionar um outro caminho. Deu para você, entenderam ou não? Quer dizer que eu posso mudar o meu destino de hora em hora? De minuto em minuto. De minuto em minuto eu posso mudar o que eu chamo de destino. Por isso que ele está entre aspas. Ele existe? Existe. E qual é o nosso destino? Que Deus nem perguntou se a gente queria. Sim. Para chegar em que condição? Ele nem perguntou se a gente queria ou não. Ele nos criou simples e ignorantes. Todos os meus filhos, todos, literalmente falando, todos chegarão na condição de sábios e virtuosos. Todos chegarão na condição de sábios e virtuosos. Para isso, tem um conjunto de leis. Uns vão chegar mais rápido, outros vão chegar mais lento. Uns chegarão pelo amor, outros chegarão pela dor, livre-arbítrio, ok? Mas eu vou fazer de tudo para que eles sofram, ou que eles só tenham dores necessárias para o seu processo evolutivo, não exatamente sofrimento. Então, sofrimento é uma questão de livre-arbítrio. Dor é um impulso evolutivo, sofrimento é livre-arbítrio. Entendeu? Nós ainda precisamos do elemento dor. Planeta primitivo, provas e expiações, início de regeneração, ainda é necessário o elemento dor, tanto do reino vegetal, animal e hominal. Depois disso não precisa mais. Por isso que a lei da dor não é uma lei universal. A lei da reprodução é universal, a lei do trabalho é universal, a lei da sociedade é uma lei universal, mas não existe a lei da dor, porque ela só é necessária por uma equação de tempo. Tudo bem? Livre-arbítrio. Aí vem a lei de causa e efeito.
O mais interessante da lei de causa e efeito, pessoal, o mais interessante é que ela está ajustada, ela é igual, por um princípio espiritual e por um Cristo. Não existem duas leis, é a mesma lei, só que ela está ajustada ao seu momento evolutivo. Então você só responde de acordo com o seu momento evolutivo e você é protegido pela sua ignorância. É justo ou não é? Aí vem a pergunta, outra. Até que ponto somos ignorantes? Entenderam ou não? Ela está ajustada ao seu momento evolutivo e ao seu nível de ignorância. Ok? Então tem muita coisa que a gente faz hoje que a gente não vai nem responder, tá? Porque é o nosso momento evolutivo. É o nosso momento evolutivo. Ok? Somos protegidos pela nossa ignorância. Daqui a 100 anos a gente vai olhar essa situação e falar, nossa, eu era capaz de fazer aquilo? E muito pior, inclusive. Mas é daqui 100 anos, daqui 200 anos, daqui 300 anos. Como tem coisa que a gente vê hoje, da Idade Média, você fala, nossa, isso acontecia? Acontecia, você estava lá e você fazia. E achava que estava certo. Veja, então, a lei de causa e efeito é uma única lei, porém ela está ajustada, ela está adaptada, ela está condicionada ao seu momento evolutivo. Então nós só respondemos de acordo com a nossa ignorância ou não. Então é proporcional ao seu nível. Por isso que Deus é justiça e bondade. Deus tem muitos atributos, aqueles que nós conhecemos e aqueles que nós nem conhecemos. Mas se nós ficarmos só com 2, já é mais do que suficiente. Ele tem muitos, tá? Mas só 2 para nós já é mais do que suficiente nesse momento. Justiça e bondade. Quando ele está sendo muito justo, ele está sendo bom. E quando ele está sendo muito bom, ele está sendo justo. Eu nem sei em que momento isso se separa, quando se fala em Deus. Porque quando ele está sendo muito justo, ele está sendo bom. E quando ele está sendo muito bom, ele está sendo justo. São 2 virtudes, mas estão sempre assim, ó, trabalhando dessa forma. Então a lei de causa e efeito, está dentro de nós, desde o princípio. E nós vamos respondendo por ela à medida que a gente vai evoluindo. O 6º conceito, doutrina espírita, chama de mediunidade. Outras filosofias filosóficas, outras filosofias religiosas, espiritualistas, chamam de outro nome. O nome pouco importa, pessoal. Portanto, entender a essência. Então, o 6º conceito é mediunidade. Nós temos 5 sentidos físicos e quando estamos na condição humana, e somente na condição humana, começa a desenvolver em nós o 6º sentido. O 6º sentido não é físico, é espiritual. Então veja, como que foi desenvolvido os 5 sentidos físicos? Primeiro, tato, visão, olfato, paladar e audição. Não foi todos no mesmo momento, pessoal. Primeiro veio o tato, depois veio a visão, depois veio o olfato, ao longo dos milhões e milhões de anos. Quando os 5 sentidos físicos chegaram no seu ápice, no ápice hominal, condição hominal, aí começa a se desenvolver o 6º. O 6º podemos chamar até de intuição, se vocês quiserem, mas chamamos de mediunidade. Mediunidade é você perceber além dos 5 sentidos físicos. Então, você percebe aquela situação além dos 5 sentidos físicos. É o 6º sentido. Nós chamamos aqui de mediunidade. Uma condição humana. Tem gente que fala que os animais são médiuns. Não são, nunca serão. Ponto. Tudo bem? Mas eles enxergam. Eles ouvem, mas não tem nada a ver com evidência, clarividência, qualquer coisa nesse sentido. Tem nada a ver. Para o animal, tanto faz o encarnado ou o desencarnado, pessoal, para ele não muda nada. Na existência dele, isso não reflete em absolutamente nada. Ok? Então vamos lá. O 6º sentido, o 6º conceito chama-se mediunidade. E o 7º, pluralidade dos mundos habitados. Existe vida não só no planeta Terra. Não só no planeta Terra. Se você for procurar vida baseado nas condições do planeta Terra, os planetas mais próximos de nós, não. Se você for comparar com o planeta Terra. Mas existem planetas, milhões de planetas. Nós temos bilhões de galáxias, bilhões, eu não estou exagerando, tá? Hoje o telescópio mais moderno chama James Webb. Ele já está falando em 200 bilhões de galáxias.
E é ciência, tá? Isso está comprovado. Isso. E cada galáxia com seus bilhões de estrelas. E cada estrela, cada um Sol, vamos chamar de Sol, com seus sistemas planetários. E fica pensando, então a vida só existe no planeta Terra. Acho que Deus não sabe fazer a conta custo-benefício, né? Porque está criando 200 bilhões de galáxias, cada galáxia com seus bilhões de sóis, cada Sol com seu sistema planetário para ter vida no planeta Terra somente. Uma relação custo-benefício, né? Você não acha? Precisava de tanto? Sim, pluralidade dos mundos habitados. E, na doutrina espírita, Allan Kardec deixa bem claro e fala assim, nos outros planetas, a forma é mais ou menos a humana. Ele escreve assim, mais ou menos a humana. O que é uma forma mais ou menos a humana? 2 pernas, 2 braços, um tronco e uma cabeça. Isso que ele quis dizer com a forma mais ou menos humana. Tudo bem? Se é baixinho, se é alto, estica para lá, estica para cá, pessoal, está de acordo com o meio que ele vive. A gente pode falar, nossa, mas eles são muito feios. Você está comparando com o quê? Eles podem falar a mesma coisa. Vocês concordam que eles podem falar a mesma coisa de nós? Nossa, eles são muito feios. Eles não falam porque eles são mais evoluídos, tá? Eles só não falam porque eles são mais baixos falando. Ok? Então a forma mais ou menos humana é 2 pernas, 2 braços, um tronco e uma cabeça. O resto, pessoal, é detalhe de acordo com o meio que eles vivem, de acordo com o planeta que eles vivem, de acordo com a necessidade que eles têm. Tudo bem? Então a pluralidade do mundo habitado. Então esses 7 princípios são princípios universais, estudados, pesquisados pela doutrina espírita. Tudo bem? O que nos interessa é o 6º. Mediunidade. Então, vamos tentar conceituar, definir, entender a base da mediunidade. Porque mais de 90% dos problemas que acontecem nessa área, mediunidade, é falta de conhecimento. Básico, tá? Falta de conhecimento básico. Aí vira um espiritismo à moda da casa. Cada um faz do jeito que quer. Que o meu mentor, com o meu não sei o que lá, pessoal, desculpa. O nosso orientador chama-se Doutrina Espírita, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu, Inferno e Gênesis. Essa é a primeira base. Essa é a primeira base e a mais importante. As outras complementam isso. Agora, se eu não conhecer a primeira base, é uma sequência de equívocos. Então, quando nós falamos em mediunidade, tem gente que fala assim, vamos começar a corrigir conceitos. Hoje é dia de corrigir conceitos. Já ouviram falar quando alguém... Esse é um fenômeno anímico. Você sabe o que é um fenômeno anímico? Anímico vem de ânima, que vem de alma. Okay? Então foi o próprio médium que se manifestou. Não teve a intervenção de outros espíritos. Fala, isso é um fenômeno anímico. No outro extremo, ela fala, isso é um fenômeno mediúnico. Foi uma outra entidade que se manifestou através do médium. Já ouviram falar disso? Animismo, né? Mas existe isso? Dessa forma? Vamos corrigir conceito? Não. O que existe é um fenômeno medianímico, pessoal. Anotem porque vai cair na prova, tá? O que existe é medianímico. Então não existe fenômeno anímico e fenômeno mediúnico. O que existe é algo chamado fenômeno medianímico. Por quê? Porque pode ser 1%, pode ser 99%. Mas quando um espírito se aproxima de um médium para trazer a comunicação, querendo ou não, pouco ou muito, o médium vai interferir, sim ou não? Ele pode interferir com quase nada, com 1%. Mas ele tem a interferência dele, não tem? Ele pode não comprometer nada, mas tem o envolvimento dele na manifestação. Tem envolvimento dele. Ok? Pode, por exemplo, 100 palavras que o Espírito trouxe. Uma é do médium. Quer dizer, comprometeu? Não, porque as outras 99 está ali. Mas uma, então ele envolveu com 1%. E toda vez que ele vai dar a manifestação dele, ele é influenciado pelos espíritos. Sim ou não?
que pode ser 1% também. Então não existe fenômeno 100% anímico ou 100% mediúnico. Existe um fenômeno onde você tem um médium e um espírito, que pode variar de 1% a 99%. Então é medianímico, entenderam? Sempre vai ter uma interferência do médium, por menor que ela seja, sempre vai ter uma interferência de um espírito que está do lado, por menor que ela seja. Mas enquanto isso pode variar de 1 a 99%. De 1 a 99%. Então antigamente se falava, mas é o fenômeno anímico. Quando você começa a estudar de forma um pouco mais profunda, você fala, não existe fenômeno 100% anímico, porque ele é influenciado. E não existe fenômeno 100% mediúnico, porque ele tem alguma coisinha dele ali, por menor que seja. Então o fenômeno é medianímico. Tudo bem? Por um jogo de palavras, só para a gente entender conceitos, existe algo chamado mediunismo, mediunidade e mediunato. Já ouviram falar? José Herculano Pires, tudo bem? Grandes pensadores, pesquisadores, cientistas inclusive, da doutrina espírita, e ele dá essa continuidade. Ele criou um jogo de palavras para nos explicar conceitos. Não se apeguem às palavras, mas se apeguem a conceitos, tudo bem? Então ele fala assim, existe algo chamado mediunismo. Vou evoluir para a mediunidade, vou evoluir para mediunato. O que é mediunismo? Alguém de vocês aqui já ouviu falar, ou já passou na mão de alguém com um rótulo de benzedeira? Quem de nós, em algum momento, não passou na mão de uma benzedeira? Olha, interessante. A pergunta, que conhecimento teórico ela tinha? Nada, ela tinha muito amor, questionava, muita boa vontade, funcionava. Cada uma tinha o seu jeitinho diferente. Porque às vezes vinha da bisavó que passava para a avó, que passava para a mãe, às vezes coisa, e tinha as benzedeiras, cada qual do seu jeito. Uma usava vela, usava isso aqui, não importa o que elas usavam. Todas elas tinham um jeito, uns movimentos próprios dela. Se você fosse numa outra benzedeira, era um outro jeito. O que todas elas tinham, e era comum, muito amor e muita boa vontade. Isso era fato, isso era indiscutível. Muito amor e muita boa vontade. Mas qual era o conhecimento teórico? Nada. Ok? Então, o mediunismo é a mediunidade sem conhecimento. O mediunismo é a mediunidade sem conhecimento, com muito amor e muita boa vontade. Ok? Sempre existiu, e ainda existe, tá? Sempre existiu, mas ainda existe. Às vezes nos grandes centros, você quase não vê mais, mas não quer dizer que elas não existam. Mas se você vai para esse fundão aí, vocês vão encontrar com ela trabalhando ativamente. Elas são necessárias? Muito. Até o Ministério da Saúde já reconheceu o valor delas. Só para vocês terem uma ideia, é verdade isso. Os benefícios que elas trazem para a comunidade onde elas estão, principalmente as comunidades mais distantes. Então, mediunismo é uma mediunidade sem conhecimento, sem teoria. Se você perguntasse para ela como é que funciona isso, ela não sei. Ela não sabia mesmo. Eu sinto a presença, eu fico com vontade, eu me emociono, eu saio de mim, não é porque ela vai falar, mas explicar exatamente o processo, esquece. Não tinha, às vezes elas não sabiam nem ler e escrever. Em alguns casos elas não sabiam nem ler e escrever. Isso chama-se mediunismo, é uma mediunidade sem conhecimento. Aí evoluímos, agora é mediunidade. Se mediunismo é uma mediunidade sem conhecimento, mediunidade é o quê? É o mediunismo com conhecimento. Deu para vocês, entenderam ou não? Porque aí você começa a entender o processo. E a partir do momento que você entende o processo, você colabora com a espiritualidade. Porque no caso do mediunismo, pessoal, elas entravam com amor, com vontade, mas quase que 99% do processo era feito pela espiritualidade. Na mediunidade é um processo de parceria.
Se você quer ser parceiro, você tem que saber como funciona, pelo menos o básico. Pelo menos o básico. Por quê? Vamos supor que é um espírito com uma má intenção. E tem, nós sabemos que tem. Nós sabemos que tem. Se você não tem a base do conhecimento, você se deixa iludir, se deixa enganar. E aí ele vem com palavras bonitas, aí ele vem vestido de uma forma que você quer, você é facilmente enganado. Então, mediunidade é o mediunismo com conhecimento. Com conhecimento. Onde o médium é um participante direto, efetivo do processo. Ele tem consciência do que ele está fazendo, ele pode parar o processo no momento que ele quiser, porque ele é dono de si próprio. Deu para vocês entenderem ou não? Ele cuida da mediunidade dele, ele cuida do corpo dele, ele filtra as palavras, num trabalho de desobsessão, nós vamos estudar sobre isso, tá? Mais para frente, vai ter uma aula só sobre obsessão e desobsessão. Vocês imaginem um espírito violento, agressivo e mal educado. Tem? Tem pessoas que são violentas, agressivas e mal educadas? Né? Porque somos iguais, né? Não muda nada. Ele pode se manifestar? Sim. Imagine um médium que não tenha conhecimento nenhum, só boa vontade. O que vocês acham que vai acontecer? O espírito vai fazer um estrago. Vai ou não vai? Vai falar palavrão, vai dar soco na mesa, vai fazer o que ele acha que tem que fazer. Aí o médium fala, mas o que você quer que eu faça? Deu para você entender a necessidade do estudo? No estudo você se blinda, você fala, peraí, você pode vir, claro, sem dúvida, você é meu irmão, porém eu vou filtrar tudo que você falar. E nenhum gesto mais violento, mais agressivo. Você consegue fazer isso se você tiver conhecimento. Se você não tiver, você não faz. Por isso tem médicos que não querem estudar, pessoal. Entenderam ou não? Para se isentar da responsabilidade. Tem médicos que não querem estudar porque eles querem se isentar da responsabilidade. É muito fácil. Você sempre não é comigo. Eu só dei a passagem. Já ouviram falar essa conversa, né? Não, é com você sim. E você é responsável sim. Você tem que ser um filtro sim. Claro, o corpo é seu. Os gestos são seus. Então, se você não tiver a base do conhecimento, pessoal, nós somos facilmente iludidos. E achamos que estamos fazendo um favor. Não estamos complicando ainda mais. Mas e as benzedeiras, pessoal? Somos protegidos pela nossa ignorância no contexto que nós estamos. Deu para vocês entenderem? Lá era uma outra condição. Elas não sabiam nem ler, nem escrever, não tinham recurso nenhum. A saúde pública ali não tinha. Veja, olha a ferramenta que a espiritualidade tinha. Tinha que proteger mesmo, vocês concordam? Tinha que proteger, tinha que amparar, tinha que blindar. Mas vamos falar de Jundiaí. Isso justifica? Jundiaí região tem 30 centros espíritas, para quem não sabe. Desses 30, pelo menos 20 tem escola. Você vai falar que não dá para ir? Deu para você entender a diferença? Quando é uma desculpa, quando é uma necessidade? Então, no tempo das benzedeiras, isso não acontecia devido ao momento que elas estavam, e à necessidade, e o grau de ignorância delas. No nosso momento não justifica. Simplesmente não justifica. Acesso à informação, quem que não tem hoje? Ninguém. Uma cidade como Jundiaí, né, os outros que estão perto. Quem que pode falar, eu não tenho acesso à informação? Um aparelhinho chamado celular, você tem todas as informações que você quer. A hora que você quiser, no dia que você quiser. Então, se você fala que você não tem, é porque você não quer. Tudo bem? Já que vocês entenderam o que é mediunidade, o que seria mediunato? Manifestação da mediunidade? Não. Chico Xavier, um exemplo. Mediunato é a mediunidade em missão. Deu para vocês entenderam ou não? Mediunidade em missão. Mediunato é a mediunidade que além do conhecimento, você junta esse conhecimento
com a mesma boa vontade, com o mesmo amor das benzedeiras. Imagina o que dá isso. Deu para vocês entenderem? Mediunato é só um jogo de palavras, para vocês entenderem o que é mediunismo, o que é mediunidade e o que é mediunato. Mediunato é a mediunidade e missão, onde você, além do conhecimento, você tem muito amor, muita boa vontade, e você vem com uma tarefa específica na área. O médium pode falir? A maioria faz. Não é que ele pode falir, que a maioria faz. Mediunidade e missão. Mediunidade é interessante. Mesmo aí, mesmo nessa condição, o médium é sujeito a falir. Por quê? Ele ainda é um planeta de provas e expiações. Ele ainda tem algumas coisas dentro dele mal resolvidas. Então a gente percebe médiums falindo por aí, trabalhos maravilhosos, em determinado momento eles começam a se desviar. Qual é o maior inimigo do médium? O maior inimigo do médium é ele mesmo. Qual é o segundo maior inimigo do médium? O outro médium. Tudo bem? O maior inimigo do médium é ele mesmo, é o orgulho, é a vaidade. Chega um momento que ele começa a crescer, ele começa a se achar, literalmente falando, tá? Se achar, e aí ele começa a se perder. É exatamente aí que ele começa a se perder. A espiritualidade superior deixa para ver até onde vai, mas respeita o livre-arbítrio. Mas respeita, orienta, chama a atenção 1, 2, 5, 10 vezes. A partir da 11ª vez, a espiritualidade superior dá um passo para trás. O que você não aprende por amor, você aprende por amor. Veja, não tem nada a ver com Deus isso. Deu para vocês perceberem ou não? Outra coisa que a gente tem que entender, que tem muita coisa que não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a gente, com nossas escolhas, com as nossas escolhas. Se eu decido não cuidar da saúde e fico doente, castigo de Deus, é isso? Você já sabia que tem que cuidar da saúde, você decidiu não cuidar da saúde. Então a doença ou a limitação faz parte da sua decisão. Então tem muita coisa que acontece conosco que a gente tem que aprender a desvincular de Deus. Tem a ver com isso. Tudo bem? Então entenderam o que é mediunidade, mediunismo, mediunidade e mediunato? Os 3 conceitos? Okay? Então quando a gente vê uma situação, a gente já consegue escolher. Em que situação que nós estamos? Mediunato, foi isso que eu escutei? Então nós estamos exatamente na mediunidade. Mediunidade. Nós estamos na mediunidade. O que é? É o mediunismo. Agora com conhecimento. Tudo bem? Ainda somos espíritos moralmente atrasados, planeta de provas e expiações. Intelectualmente falando, nós estamos no século XXI. Moralmente, nós estamos na Idade Média. Ok? Não mudou muito não, tá? Os nossos valores da Idade Média até aqui não mudaram. Valores morais eu estou falando. Então, intelectualmente, estamos no século XXI. Moralmente, ainda estamos na Idade Média. Ok? Por isso que a partir desse século, a espiritualidade está investindo maciçamente para que a gente suba um degrauzinho na questão moral. Nós vamos subir um degrauzinho na questão moral, para começar a equilibrar isso. Tudo bem? 8,5 bilhões de habitantes do planeta Terra, aproximadamente, tá? Teoricamente falando, somos todos médios, sim? Praticamente não. Esse silêncio eu adoro também, tá? Por quê? Porque se é o sexto sentido, todos os seres humanos têm essa característica. Mas tem milhões de pessoas no mundo inteiro que não sabem o que é mediunidade, não trabalham com mediunidade, umas nem querem ouvir falar sobre mediunidade, não tem vínculo nenhum nesse sentido. Então, por exemplo, teoricamente somos todos, praticamente, milhões de pessoas no mundo inteiro não estão vinculados a isso, não querem. Estão trabalhando em outras áreas, estão fazendo outras coisas, nem se preocupam com isso, ok? Não que eles deixaram de ser médicos, não, ok? É que para eles, trabalhar a mediunidade, estudar sobre a mediunidade, se dedicar sobre isso, nesse momento não faz sentido nenhum. Por isso que eu falo que teoricamente sim, praticamente não. Entenderam? Isso muda alguma coisa? Não. Não. Ok? Não. É uma ferramenta a mais para o nosso crescimento espiritual. Então a mediunidade,
Começa assim, ó. Os animais são médios? Já tinha até respondido. Agora vai responder por que não. Por mais que eles enxerguem, por mais que eles ouçam, por mais que eles percebam, sim, eles percebem, tudo bem? Mas eles são princípios espirituais, não são espíritos. Eles não têm a consciência de si mesmo. Mediunidade é dada para o ser humano para que ele possa crescer como ser humano. Para ele crescer como ser humano, no sentido moral. Não é no sentido intelectual. Os animais precisam crescer moralmente? Não. Não. Eles são regidos pela lei de causa e efeito? Não. Não. A lei de causa e efeito começa exatamente na metade do reino nominal para frente. Do reino nominal para trás, não existe lei de causa e efeito para eles. Porque são princípios espirituais vivendo pelos instintos. Eles desenvolvem sentimentos? Sim, necessário, porque é um processo evolutivo. Mas mesmo os sentimentos desenvolvidos pelos animais, ainda assim estão atrelados ao seu instinto de conservação. Seu instinto de conservação. Então, no reino animal, às vezes, em situações que a mãe ou o pai, eles abandonam os filhotes, não é assim que acontece? Mas isso faz parte da natureza, não tem nada de errado com isso. E sem remorsos ainda, e sem arrependimento. E nós abandonarmos nossos filhotes? É a mesma lei? Não. Não. Vocês concordam? Então, quando é conveniente, só quando é conveniente e só quando é conveniente, o ser humano se iguala aos animais. Quando não é conveniente, ele não se iguala. Repararam isso ou não? Então ele faz determinadas coisas, mas no reino animal também acontece. O que você está fazendo, na verdade? Fugindo da responsabilidade. Então, o ser humano, ele busca a natureza quando é conveniente. Quando não é conveniente, porque a natureza nos dá exemplos de equilíbrio, de respeito, e nós o seguimos também. Então, o ser humano, de provas e expiações, moralmente atrasado, ele busca na natureza quando é conveniente para ele. Tentar se justificar e terceirizar. Isso muda alguma coisa? Não. Porque onde está escrito as leis de Deus? Na consciência dele. Aí é uma questão de tempo. Tá? Não estamos julgando ninguém, condenando ninguém. Só estou mostrando para vocês que os animais não são médiums, porque a mediunidade é uma ferramenta, é o sexto sentido, dada ao ser humano para que ele possa crescer espiritualmente e moralmente. Por isso que os animais não são médiums e nunca serão. Agora, quando esse princípio espiritual atravessar milhões de anos e entrar no reino nominal, ele se tornará um espírito, aí a mediunidade vem. Deu para vocês? Entenderam ou não? Então os animais não são e nunca serão. Agora, o princípio espiritual, quando pular o degrau, em algum momento ele vai para o planeta primitivo, depois ele vai para provas e expiações, aí sim ele é usado a mediunidade. Existe uma estatística hoje dizendo que mediunidade é ostensiva. Vamos falar de mediunidade ostensiva agora. Aquelas pessoas que trabalham com a mediunidade, tudo bem? Que exercem a mediunidade, que estudam sobre a mediunidade. Ok? No mundo hoje, já somos em 7%. É um número grande. Independente da filosofia espiritualista, independente do nome, tá? Independente de qualquer coisa nesse sentido, já somos em 7%. Daqui a 25 anos, seremos em 20%. Aí a ciência será chamada a discutir e a pesquisar de uma forma científica esse assunto. E por quê? Daqui 20, por que vamos dizer assim, a próxima geração? Porque a cada geração que passa, somos mais médiums. À medida que o corpo vai sutilizando, vai ficando menos denso, o espírito vai tendo mais liberdade. Qual que é a menor prisão que existe? Por quê? Olha interessante. A menor prisão que existe é o corpo humano. Por quê? Porque só cabe um espírito dentro. Essa é a menor prisão que existe. É uma prisão para o espírito. É uma prisão. Você sabe que okay? vai prejudicar o corpo nosso. Exato. Então, à medida que as novas gerações vão vindo, vocês estão percebendo que os corpos vêm vindo mais sutis, mais harmônicos? As crianças que estão nascendo, significa que o corpo está sutilizando.
tá? A densidade vem diminuindo. O processo de desmaterialização já está acontecendo. E à medida que a prisão vai ficando menos rústica, o que vai acontecendo com o prisioneiro? Ele começa a ter mais liberdade. Então, a cada geração, vamos nos tornando mais médios. Por isso que a espiritualidade está falando, ó, hoje, mais ou menos, no mundo, trabalhando com a mediunidade ostensiva, mais ou menos 7%. Daqui 25 anos, seremos em 20%. Seria menos carbono e mais carbono. Desculpa. Seria menos carbono e materialização. Menos carbono, nunca zero. Mais cristalismo. Exato. Você vai mudando toda essa estrutura, o corpo vai ficando menos denso, ok? E o espírito vai tendo mais liberdade. À medida que ele vai tendo mais liberdade, ele começa a enxergar e perceber o que está à sua volta, com menos dificuldade. Entenderam? É. Mas eu preciso, a pergunta, né? Eu preciso trabalhar de forma ostensiva com a mediunidade? Vocês já foram em algum lugar, falaram isso, pessoal, com todo amor, com todo carinho, com as melhores das intenções, mas está errado. Está errado, está errado. Por que falou? Porque falta conhecimento. Você precisa desenvolver a mediunidade. Você precisa trabalhar numa roda mediúnica. E seu problema vai resolver ou vai melhorar, porque depois que você trabalhar com médiums, né? Aí você chega à conclusão que todos os médiums estão muito bem de vida, pelo jeito, né? Equilibrados emocionalmente, vida feita, vida ganha. Não. Então a pergunta é, aliás, foram perguntar para Chico Xavier. Se era uma pessoa que não queria perguntar nada, era para ele, pessoal. Porque as respostas dele eram, dói. Você ia perguntar qualquer coisa para ele. É o maior médium da nossa história, sem dúvida, questionável. Né? O maior médium do século XX. Perguntaram para ele, Chico, como é que eu faço para desenvolver a mediunidade? Foi perguntar justo para ele. Ele falou assim, desenvolva primeiro a bondade. Melhor não perguntar, né? Vocês concordam? Veja, desenvolva primeiro a bondade. Qual é o melhor local para desenvolver a mediunidade, Chico? Não estava contente com a primeira resposta, né? Segunda, na assistência social. Não estava contente e ainda perguntou, por quê? Porque você vai ficar frente a frente com o sofrimento. Entenderam, pessoal? Então, antes de desenvolver a mediunidade de forma ostensiva, querer trabalhar como médium de forma ostensiva, o ideal é que eu comece a retrabalhar em mim outros valores. A bondade, o discernimento, a justiça. Então, mediunidade é exatamente isso. Me dá mais 3 minutos, já está polêmico. O que significa, terminando, o que significa ser médium, pessoal? Primeiro, a palavra de origem latina é medium. A palavra de origem latina é medium, tá? Aí nós falamos médium. Médium significa meio, intermediário, ok? Um intermediário entre dois planos, plano espiritual e plano físico. Não é privilégio, não é castigo. Tudo bem? Tem gente que acha que é castigo. Não, nem é privilégio. É uma ferramenta a mais que nós temos à nossa disposição para que a gente possa crescer como ser humano. E se eu não quiser usar essa ferramenta de forma ostensiva? Qual o problema? Mas crescer como ser humano continua o seu compromisso. Entenderam ou não? Eu posso não querer usar essa ferramenta? Posso. Mas o seu compromisso inicial não vai mudar. Você pode usar outras ferramentas. Se nós renascemos para sermos seres humanos melhor, existem no mínimo 30 ferramentas à nossa disposição. No mínimo. Ok? Mediunidade é só uma. Deu para você entender ou não? Então eu tenho a obrigação de ser médico? Não, de forma ostensiva. Não, mas entre aspas, eu tenho a obrigação de ser um ser humano melhor comigo. Não exatamente fora de mim. Porque a ferramenta é dada para ele, para que ele cresça. Então às vezes o médium acha que a mediunidade é para ajudar os outros a crescerem. Não, porque antes de chegar a informação, passou por ele. Passou por ele. Ok? Então ele vai formular a frase, a ideia, vai escrever, quer dizer, é para ele primeiro, depois é para os outros. Tudo bem? Vamos abrir para perguntas agora.
Mediunidade é a profissão? Jamais, pessoal. Em hipótese alguma, tudo bem? É uma ferramenta emprestada para o nosso crescimento. Alguém tem uma pergunta para fazer? Vamos lá. Obrigado. Estão formulando as perguntas? Joaquim, se eu não soubesse, você responde. É um acordo para ajudar. Vamos lá. Dúvida? Vamos lá, dúvida. Cristo planetário teria que passar necessariamente por todo o sofrimento que ele passou? Vamos lá então. Um Cristo planetário, o seu próprio nome já disse, tudo bem? Então, antes do planeta Terra existir, ele já era um Cristo. E ele sabia que qualquer planeta, todo planeta tem fases. Fase primitiva, provas, expiações, regeneração. Tudo bem? Então, você é um Cristo, vamos nos colocar nessa condição. E aí você precisa, ok? Encarnar, então ele não reencarna. O que vem com outros nomes são prepostos dele. Buda, por exemplo, é um preposto dele. Então existem espíritos, eu chamo do ministério do Cristo. Tem alguns espíritos que reencarnam, que são confundidos com ele, mas ele encarna uma vez só. A partir do momento que ele trouxe Moisés e outros profetas, era necessário que a história desse subisse um degrau, que ele desse um testemunho, entre aspas, físico, material. Então, Jesus, primeiro, nasce como qualquer criança nasce. Tudo bem? Então, eu falo isso umas 10 vezes, porque tem gente que acha que é algo diferente. E por que eu tenho tanta certeza disso? Quem trouxe as leis do planeta Terra, como tudo ia funcionar, como todos os seres iam nascer, como seria todo o processo evolutivo, foi ele. Então, foi ele que idealizou todas as leis. Então, a lei da reprodução no planeta Terra será baseada nisso. E por que ele viria de forma diferente? E o que está errado vir de forma natural? Então, primeira coisa, ele nasce como qualquer criança nasce. Tudo bem? Ele era até parecido fisicamente com a mãe, como os nossos filhos. Às vezes um pouco a mãe, com o pai. Então, biologicamente, fisiologicamente, era a lei da natureza agindo. Aquele espírito era diferenciado, aí eu concordo. Era um Cristo. Tudo bem? Era um Cristo. Então, quando ele vem para dar o seu testemunho de amor, Moisés trouxe a ideia de justiça. Então você pega em Moisés e fala, não, não é isso? Uma sequência de não. Jesus, sim. Não que ele estava contradizendo Moisés, não. Só que ele estava ampliando todo aquele conhecimento. Então Moisés traz a ideia de justiça. Cristo traz a ideia do amor. Doutrina espírita, terceira revelação, o porquê e o para quê. Então Moisés não tinha como explicar. Nosso Jesus, Cristo, também não tinha como explicar porque nós não entendemos. Então, século XIX vem explicar o porquê e o para quê, baseado em ciência, filosofia e religião. Então, se ele vem num planeta de provas e expiações, orgulho, arrogância, prepotência, vaidade, onde os religiosos da época se achavam o máximo, porque quem crucificou Jesus, quem provocou todo o sofrimento de Jesus, não foram as prostitutas, não foram as pessoas do povo. Quem foram? Foram os religiosos da época. Foram eles que crucificaram Jesus. Tudo bem? Então ele sabia de antemão tudo que ele ia passar. Ele já sabia. Ele teria que dar o testemunho físico daquilo. Senão não fazia sentido. Então ele foi a materialização do amor.
Então, era necessário ele passar por aquilo? Num planeta de provas, expiações? Para ele não, mas para nós sim. Para que aquilo ficasse marcado dentro de nós. Porém, eu vou contar um segredinho para vocês. Quando nós falamos em dor, ela está numa região do nosso cérebro, tudo bem? Que identifica isso daí. Se você for um espírito moralmente evoluído, você vai sentir dor? Sim, o mínimo do mínimo. Se você for um espírito moralmente atrasado, a mesma situação, máximo do máximo. A mesma dor, a mesma situação. Dependendo do seu nível evolutivo, você, de alguma forma, equaliza dentro do seu cérebro aquela dor. Então, para ele não era necessário, mas para nós era necessário. Que ele viesse, ele desse o testemunho, e mesmo frente àquele sofrimento atroz, ainda assim ele falava de amor. Ainda assim ele falava de perdão. Então, é para nós, não era para ele. Mas ele de antemão já sabia que ele ia passar por aqui. Vou dar um exemplo mais prático para nós. Vamos supor nós aqui fôssemos convocados a estar dentro desses países que estão em guerras. Lá, ficássemos um mês lá. Você tem que ir psicologicamente preparado, sim ou não? Você tem que ir psicologicamente para... O que você vai ver lá? Morte, destruição, abandono, fome, violência, agressão, não é isso? Então, se você sabe que você vai para lá e vê tudo aquilo lá, você tem que estar preparado psicologicamente para isso. Então, ele fez mais ou menos isso. Ele sabia onde ele estava, o que ele estava provocando e como seria a morte dele. Até porque morrer crucificado naquela época, só era a coisa mais comum. Todo domingo tinha um festival de crucificação. Ok? Então, ele não precisava passar por aquilo. Nós precisávamos ver aquele exemplo, e aquele exemplo tinha que estar gravado em nós até hoje. Mais de 2000 anos atrás. Ok? Outra. Deu para entender quem fez a pergunta? O médium pode perder o dom da mediunidade? Primeiro que não existe dom. Não existe a palavra dom, tá? Porque dom... Não, Tem mais aí? aqui, é isso? Isso. O médium pode perder o dom, pessoal? Dom significa privilégio, significa... Mediunidade é uma condição humana, é uma predisposição... Fala assim no livro dos médiuns. É uma predisposição orgânica. Está no corpo espiritual, que reflete no corpo físico. Então, no meu desencarne, eu continuo sendo médium do mesmo jeito, que é uma questão perispiritual, não é uma questão somente orgânica. Então, dom, não existe exatamente dom. Deus não dá nada para ninguém. Nunca deu e nunca vai dar. Ele nos dá a vida e o tempo. Nós conquistamos. A mediunidade, para nós, é uma ferramenta emprestada. O que pode acontecer quando há um mau uso da mediunidade, a espiritualidade superior, anjo da guarda, bloquear temporariamente aquele sinal. Para não comprometer ainda mais o médium. E mesmo fazendo isso, o médium se compromete. Sabe por quê? Porque ele começa a falar por si só. Ok? Ele não quer perder essa condição. Ele percebe que essa mediunidade foi bloqueada por uma razão, e ele, para não perder o que ele chama de privilégio e dom, ele começa a falar por si só. Então, não tem como perder, pode ser bloqueada temporariamente para proteger o médium dele mesmo. E muitas vezes ele continua agindo da mesma forma, mas por conta própria. Aí ele se complica ainda mais. Então não tem como perder. É como a mesma coisa perder um dos sentidos físicos. Posso perder um dos meus sentidos físicos? Não, né? Você levou milhões de anos para conquistar. Então a mediunidade é o sexto sentido. O que pode acontecer é ficar bloqueada temporariamente para que o médium possa refletir melhor as suas atitudes. Mas não perder, tudo bem? Se a reencarnação sempre existiu, em qual momento fomos criados? Não existe.
a questão de contagem de tempo, planeta Terra é um, Marte é outro, Vênus é outro, Sistema Solar é outro. Então não existe como saber exatamente em que contagem. O que a espiritualidade fala é o seguinte: muito antes de planetas primitivos, processo evolutivo, acontece em mundos espirituais, vem para um planeta primitivo, na forma de princípio espiritual, ok? Então imagine vocês que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, foi necessário 3 bilhões de anos, com todas as transformações químicas e físicas, para aparecer o primeiro ser vivo. Então o primeiro ser vivo começa a aparecer em 1,5 bilhões de anos, no planeta Terra. A condição humana vem entre 250 e 200 mil anos atrás. Então esse princípio espiritual, ele também está reencarnando, ele está vindo em milhões e milhões e milhões de anos. Então o planeta Terra tem 1,5 bilhões de anos de vida. Então esse princípio espiritual vem vindo. Aí entra na condição hominal. Na condição hominal, é aproximadamente 250 a 200 mil anos. Então não existe um tempo exatamente, foi em tal ano, dentro da história do planeta Terra. E podemos reencarnar aqui, podemos reencarnar em outro planeta. Quem garante que somos do planeta Terra? Quem garante? Ok? Pode ser que nós estamos em outros planetas e vindo para cá, indo para outro planeta. Então, essa troca existe entre planetas. O interessante é que a inteligência suprema é tanta, que não colocou 2 planetas de provas e expiações perto um do outro. Olha que interessante. Os sistemas planetários existem. E um deles é provas e expiações. Mas não colocaram 2 provas e expiações perto um do outro. Por que será? Vamos jogar uma bomba no outro só para ver o que acontece? Vamos testar os nossos mísseis lá? É exatamente isso. 2 mundos moralmente atrasados, tecnologicamente não. Um vai querer testar a bomba no outro. Okay? Então a sequência é primitivos, provas, expiações, regeneração, felizes, celestes, e depois mas pelo menos mais uns 5 planetas espirituais. Depois você não precisa mais reencarnar. Não precisa, não quer dizer que se você não queira, possa acontecer. Mas você não precisa reencarnar mais. Mas eu posso? Pode. Você tem o livre-arbítrio para isso. Então, se a reencarnação sempre existiu, em qual momento fomos criados? Em que momento fomos criados? Há bilhões de anos atrás. Na nossa contagem de tempo. Explica o Concílio de Constantinopla, que retira o conceito de reencarnação do catolicismo. Vamos lá. Aí tem várias histórias que tentam explicar, né? Então tinha uma imperatriz lá chamada Teodora, que ela antes de ser imperatriz, conta a história, que ela era uma das prostitutas lá, né? E depois, quando foram conversar sobre esse assunto, ela tinha muita ascendência sobre o rei, muita ascendência sobre decisões, e chegou nela essa informação que ela poderia voltar numa outra condição devido a algumas atitudes e algumas decisões, porque de repente ela mandou matar todas as prostitutas, ela resolveu tomar algumas frentes sobre algumas situações e disseram para ela: olha, você vai ter que voltar na próxima existência para resgatar tudo isso. Então a história diz que ela conversa com o rei, porque o rei tinha a influência sobre a igreja, aí resolvem tirar a reencarnação. Na época o nome era ressurreição, ok? Para evitar a próxima existência. Né? E é lógico, pessoal, isso é uma condição. Mas só isso foi? Não, pessoal. Quando você trabalha a unicidade da existência, você vende a salvação. Deu para vocês entenderem ou não? Então, além desse motivo, existiam outros motivos que fortaleceram isso. Esse motivo seria muito fraco para convencê-los. Porém, os reis, bispos, o Papa da época não queria voltar numa condição mais simples. Ok? Não queriam voltar. Como assim? Eu vou ter que voltar como um plebeu? Estou falando da época. Não, isso eu não admito. Eu já cheguei nesse ponto. Então, tirar a ideia do retorno, pessoal, de alguma forma facilitava e favorecia muitos interesses. E se vende a salvação até hoje
pleno século XXI, se vende a salvação na unicidade da existência. Então, pela reencarnação, todos nós vamos nos salvar, entre aspas. Vocês concordam? Sim. A salvação vem naturalmente. Porque o que você não fez bem numa existência, você vem na próxima existência. E por que será que nós não nos lembramos de existências passadas? Dói. Dói. Por quê? Mas elas estão dentro de nós? Sim. É que hoje nós não temos estrutura psicológica, emocional, hoje, estou falando hoje, e espiritual, para entender algumas coisas das existências passadas. A única certeza, melhores nós não éramos. Melhores nós não éramos. Porque é uma escada que só sobe. Então, se eu estou nesse degrau hoje, na reencarnação passada eu estava no degrau de baixo. Na outra, e aí sucessivamente. A escada só sobe, a escada não desce. Mas eu posso me lembrar? Pode. Melhor não. Por isso que a doutrina espírita fala assim, ó, nada contra a terapia de existências passadas. Mas tome muito cuidado. Nada contra. Se o esquecimento veio, é porque tem o porquê. Se existe um trauma específico, tudo bem. Um trauma específico. Mas para saber, por saber, você não vai gostar. Você não vai gostar exatamente quem são as pessoas que estão conosco. Credores e devedores juntos, novamente. Isso é um fato. Credores e devedores juntos, novamente. E a escada só sobe. Aí pode ser que daqui 2, 3 degraus a gente olha para tudo isso e entenda. Mas eu vou ter estrutura psicológica, emocional e espiritual para isso. Hoje nós não temos. Nós não temos, para entender algumas coisas. Mesmo com esse esquecimento passado, já não é fácil entender algumas coisas, vocês concordam ou não? Quem é o meu filho? Quem é a minha esposa? Quem é meu pai, meu irmão? Quem são esses espíritos? Okay? Que estão comigo. E muitas vezes os atritos acontecem desde pequenininho. Desde pequenininho já acontecem alguns atritos. Questão de afinidade. Porque eu me dou tão bem assim com meu pai, nada bem com a minha mãe. Desde pequenininho. Como se explica isso? Então, o esquecimento temporário ainda é necessário para que a gente possa resgatar nós mesmos. Não é resgatar o outro, só. É resgatar a nós mesmos. Nosso compromisso é conosco, não é exatamente com o outro. Tudo bem? Acabou? Acabou já? Eita. Tudo bem? Por hoje? A aula de hoje vai cair na prova. Se vocês quiserem tirar uma foto aqui, pode tirar, tá? A partir de terça-feira vai estar no YouTube. Semana que vem nós vamos falar sobre corpos espirituais. Os 7 corpos espirituais. Né? A gente vai ampliar um pouco mais sobre esse assunto. Tudo bem por hoje? Bom? Então foi só para esse encerramento. Então vamos nesse momento agradecer a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade aqui presente, ao passe espiritual que recebemos, ao abraço carinhoso dos nossos entes queridos que já estão no plano espiritual e que aproveitaram desse momento, dessa vibração, para estar perto de nós. É com essa gratidão que terminamos a aula de hoje, tendo a certeza que não estamos aqui por acaso e que cada um de nós está construindo dentro de si mesmo o equilíbrio, a paz, a serenidade, que muitas vezes o que nós chamamos de problemas, na verdade são desafios. Quando Deus, Jesus e toda a espiritualidade concentram em nós desafios, é porque eles sabem que nós somos capazes de superá-los. Estão sempre em torno de nós, nos intuindo, nos envolvendo, nos fortalecendo, mas nós temos que ter a fé, a confiança, a certeza que tudo que acontece conosco é para o nosso bem, para o nosso crescimento. E que frente a todas essas situações que estão acontecendo no nosso planeta, na nossa casa, que possamos nos posicionar sempre com otimismo, sempre com alegria. E quando nós não tivermos uma palavra de consolo e de esclarecimento, que a gente possa pelo menos dar um abraço. Que assim seja.